Você sabia que no Antigo Testamento houve decretos dominicais e decreto de morte para o povo de Deus? Exatamente. Acompanhe o vídeo aí neste exato momento com o pastor Michelson Borges. Presta bastante atenção no que ele vai falar aqui. Você acha que a intolerância é uma coisa nova? Você acha que a intolerância contra aqueles que são contra certas ideologias é algo novo? Você acha que a intolerância contra os que guardam o sábado é algo novo? Não, aqui já diziam, a Ramã já dizia, não temos que tolerá-los. Isso é intolerância religiosa. Se for do agrado do rei, decrete-se, decreto, pensa que é coisa nova também? Decrete-se que sejam mortos. Um decreto de morte, você percebe? Então o rei tirou da mão o seu anel, sinete, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, inimigo dos judeus. Decretos de morte, decretos dominicais. Aqui nos comentários do YouTube eu vou deixar o link da pregação completa para que você possa acompanhar a mensagem com o pastor Michelson Borges na íntegra, tá bom? Caso você queira acompanhar a pregação por completo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o teu gostei para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Ou seja, João, além de nos apresentar elementos que nos ajudam a entender que poder é esse, ele está nos facilitando a vida dizendo, olha, olhe para o capítulo 7 de Daniel, porque lá tem mais elementos ainda. E sabe, quando a gente analisa o que esses reinos fizeram com o povo de Deus, eu vou dar só 2 exemplos para vocês. Poderíamos pegar outros da história. Por exemplo, no caso do poder ali representado pelo urso, com 3 costelas na boca, que surge com um lado mais alto que o outro, Medo-Pérsia, né? Os medos eram mais fortes do que os persas, depois se tornam mais fortes do que os medos, né? Então lá em Esther capítulo 3, versos 8 a 10, olha que padrão interessante. O que o Império Medo-Persa fez com o povo de Deus num certo momento da história? Então Ramã disse ao rei Assuero, ou Xerxes, né, na história, existe um povo espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis do nosso povo. Olha que interessante. No conflito, volta e meia, ou quase sempre, a lei está ali em xeque. E é curioso ver hoje de novo, né, pessoas se levantando aí com uma atitude antinomista, né, anti-lei, como se o amor anulasse a lei, como se a guarda da lei não fosse uma representação, né, a nossa resposta ao amor de Deus. Dicotomizam o que não pode ser dicotomizado, porque está junto. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu amo a minha esposa de todo o meu coração. Fazer coisas que ela gosta, para mim, é algo prazeroso. Até coisas que talvez não sejam tão significativas para mim, mas porque ela gosta, eu faço. Eu entendo que para Deus é algo ainda maior do que isso, porque tudo que Deus quer e pede de nós é para o nosso bem, né? Então como assim dizer que a obediência é uma coisa e o amor é outra? Não, estão juntos, né? Então aqui nesse momento da história, a lei está sendo um ponto de controvérsia. Eles têm leis que são diferentes das nossas. Eles não cumprem as leis do rei. Não se ajoelhavam diante de homens, guardavam o sábado. Interessante, hein? Por isso não convém tolerá-los. Você acha que a intolerância é uma coisa nova? Você acha que a intolerância contra aqueles que são contra certas ideologias é algo novo? Você acha que a intolerância contra os que guardam o sábado é algo novo? Não, aqui já diziam, a Ramã já dizia, não temos que tolerá-los. Isso é intolerância religiosa. Se for do agrado do rei, decrete-se, decreto, pensa que é coisa nova também? Decrete-se que sejam mortos. Um decreto de morte, você percebe? Então o rei tirou da mão o seu anel, sinete, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, inimigo dos judeus. Decretos de morte, decretos dominicais, já ocorreram também no passado. Querem ver um decreto dominical? Vamos para agora Roma, o animal terrível ali na profecia. Nós temos ali no ano de 321, precisamente 7 de março de 321, um decreto dominical, assinado por um imperador, Constantino.
E aí na tela está o texto desse decreto, porque ele é conhecido, né? Ali está a fonte também, no Codex Justinianus. Diz assim o decreto: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Vou ficar por aí. Então, tanto o urso, quanto o leopardo, quanto o animal terrível e espantoso, todos eles que representam poderes opressores contra o povo de Deus, já fizeram coisas parecidas com as que vão acontecer no nosso futuro, como daqui a pouco o pastor Início vai explicar. Decreto de morte, decreto dominical. Se você não acredita que isso possa acontecer hoje, olhe para trás e veja como já foi feito. Como aqueles que se pautavam pela lei de Deus foram perseguidos, oprimidos, foram tratados com intolerância. Por que nós acharíamos que hoje seríamos os protegidinhos, aqueles que não passariam por esse tipo de coisa? Na verdade, tudo vai convergir. E isso é representado pelo animal besta do mar. Ela converge os poderes. Urso, leopardo, leão, está tudo ali. O mesmo espírito, a mesma negação da lei de Deus, a mesma atitude intolerante, opressora, que vai com poder aliado, né, do que vem depois aqui, aliado com outro poder, decretar leis que vão também oprimir, perseguir o povo de Deus. Vamos avante aqui. Já que existe um paralelo entre Apocalipse 13, 1 a 10 e Daniel 7, a gente consegue então fazer uma tabela e perceber que é isso mesmo. Está muito claro, querem ver? Do lado esquerdo da tabela, nós temos ali as características do chifre pequeno em Daniel 7. Do lado direito da tabela, nós temos as características da besta do mar. Veja só, verso 25 do capítulo 7 de Daniel: blasfema contra Deus. Apocalipse 13, blasfema contra Deus. Verso 25 também, do capítulo 7 de Daniel, persegue o povo de Deus. Verso 7 de Apocalipse 13, persegue o povo de Deus. Vence o povo de Deus. Vence o povo de Deus. Tem um período de tempo, 1260 anos. Tem um período de tempo, 42 meses. Mudou os tempos e a lei. Daniel 7, 25. Tem uma marca, no verso 16, que é seu, né, pastor Vinícius? Tem uma marca que representa a mudança na lei de Deus, que é o falso dia de guarda. Está muito claro isso. Se a ponta pequena claramente representa o papado, Roma na sua fase religiosa, a besta do mar só pode ser Roma em sua fase religiosa. Roma papal. O que mais podemos extrair desse capítulo? O período, né? Quando foi esse período em que esse poder religioso também teve poderes estatais? Isso é conhecido na história também. Em 538, Justiniano, ele assina um decreto, uma lei, permitindo à igreja hegemônica, já a igreja romana, inclusive prender, matar pessoas que fossem contra suas pretensões, seus dogmas. E aí a humanidade entra numa fase terrível. Isso não é novidade, né? Inquisição, as cruzadas, perseguições, pessoas que eram acusadas de bruxaria quando talvez nem fosse o caso. Hereges, porque eram fiéis à palavra, foram queimados, torturados. Eu visitei certa vez um museu da Inquisição, uma exposição itinerante. Estava lá em Florianópolis. Eu fui ali visitar, estava num shopping lá em Florianópolis. É terrível ver a criatividade satânica daqueles torturadores. As formas que eles inventaram para extrair dor dos torturados, em nome da religião. A gente não tem noção hoje, né, na nossa sociedade, especialmente aqui no Brasil, né, nessa fase em que estamos, de relativa tranquilidade, liberdade religiosa, do que aconteceu durante esses 1260 anos. Foi algo terrível. Mas em 1798, quando findaram esses 1260 anos, alguma coisa tinha que acontecer ali importante, né? Porque era o fim desse período. E aconteceu. Pela primeira vez, um papa foi preso. Pio VI. Berthier, um general de Napoleão Bonaparte,
invade a residência papal e leva Pio VI preso. Ele morre na cadeia. Os bispos, em repúdio ou sentindo humilhados, se tornam reclusos. E para quem vivia naquele tempo, parecia que a Igreja Católica nunca mais se levantaria. Foi um golpe mortal na Igreja Romana. Acontece que algum tempo depois, já no tempo de Mussolini, o território que hoje compõe o Vaticano foi dado, né, para o Papa. Ele volta a ter protagonismo na história, os poderes vão sendo devolvidos paulatinamente. Nós chegamos então em 2015 e vemos pela primeira vez na história um Papa indo à nação norte-americana. Não vou falar muito sobre isso porque é a parte do pastor Vinícius, mas enfim, né? Eu estou já posicionando algumas bolas para depois ele chutar. A nação norte-americana recebe um Papa que ali, eu tenho essa foto, pena que eu não coloquei, não trouxe, mas tem uma foto lá, no parapeito ali do Capitólio, né? O Papa abençoa a nação norte-americana, uma multidão lá em Washington, reunida para receber a bênção do Papa. Eu lembro que na época eu acompanhei os jornais e eu vi uma coluna, acho que no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, um jornalista chamando a atenção para o detalhe. Essa cena seria impensável algumas décadas atrás, especialmente no começo do século, porque os americanos protestantes chamavam os católicos de papistas. Havia um preconceito terrível, né? Um abismo. E Ellen White fala disso no Grande Conflito, que vamos entregar ano que vem aos milhões. Havia um abismo, mas que seria pavimentado, e hoje está pavimentado. No tempo em que ela escreveu isso, era um absurdo pensar que pudesse haver uma coisa dessa. Mas então, um Papa vai à nação norte-americana, discursa na ONU, discursa na Casa Branca, tudo isso, gente, pela primeira vez. Tudo isso é inédito. E eu acompanhei cada uma dessas falas do Papa naquela ocasião, registrei tudo. E é realmente algo impressionante. Já é passado, já faz 7 anos. E as coisas avançam. A ferida mortal sendo cada vez mais curada, curada e curada. E a terra se maravilhando com os feitos, com as ações da besta. Só para fechar essa questão, eu não vou ler o texto todo, mas no Grande Conflito, Ellen White diz que, veja, nós descobrimos isso pela história e pela Bíblia. Eu só estou usando Ellen White para confirmar o que nós já descobrimos. Ela afirma, de fato, 538 marca o começo da profecia e 1798 marca o fim dela. Não há uma dupla aplicação, como alguns aí viajando na maionese escatológica fazem, né? Não, tem uma dupla aplicação para o futuro. Não existe isso. O texto é muito claro. Ela diz, isso já se cumpriu. Na Idade Média, e pouco antes e um pouco depois da Idade Média, o cumprimento profético se deu ali. Não tem nada a ver com o futuro, isso aqui, né? Alguns estão namorando o futurismo aí e nem percebem. Um forte abraço para você em Cristo Jesus. Não deixem de clamar pelo batismo do Espírito Santo, por um reavivamento, por uma transformação, para que Ele aumente a nossa fé, para que em Cristo possamos ser mais que vencedores, tá bom? Um forte abraço para você em Cristo Jesus. Não esquece de se inscrever, deixar o teu gostei nesse vídeo. Comenta aqui o que você achou. E em seguida compartilhe essa mensagem importante para mais pessoas nos grupos aí.